Os Apóstolos dos Últimos Tempos. Extraído do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Da série O idiota toma por falso o que ele não pode entender. São Tomás de Aquino. O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Os Apóstolos dos Últimos Tempos. Extraído do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. São Luís Maria Grignion de Montfort. Os Apóstolos dos Últimos Tempos. Deus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá, sem dúvida, se os predestinados entrarem, com a graça e a luz do Espírito Santo, na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Verão então, com tanta claridade quanto a fé lhes permitir, a formosa estrela do mar, e, se obedecerem às suas diretivas, chegarão a bom porto apesar das tempestades e dos piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e devotar-se-ão inteiramente ao seu serviço, como seus súditos e seus escravos de amor. Experimentarão as suas doçuras e bondades maternais, e amar-lhe-ão ternamente, como seus filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia, e sentirão a necessidade que têm do seu socorro. Recorrerão sempre a ela, em todas as coisas, como sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Jesus. E a ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, para do mesmo modo pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, que, qual fogo crepitante, levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas na mão do poderoso, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria para trespassarem os seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito, e a mirra da mortificação no corpo. Serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo, odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes. Odor de morte para os grandes, os ricos e orgulhosos mundanos. Serão nuvens trovejantes, que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e, sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem,
Espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado. Clamarão contra o mundo. Fulminarão o demônio e seus adeptos. Atravessarão de lado a lado, para a vida ou para a morte, com a espada de dois gumes da palavra de Deus. Todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos do inimigo. Dormirão sem ouro nem prata e, o que é mais, sem cuidados, no meio dos outros sacerdotes eclesiásticos e clérigos. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para irem, com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo os chamar. Deixarão após si, nos lugares onde tiverem empregado, o ouro da caridade, que é um cumprimento de toda a lei. Sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho e não segundo as máximas do mundo, sem se colocar em inquietação nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, e a modéstia e mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre o dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isto? Só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Esperei ansiosamente o Senhor. Salmo 39, versículo 2. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Segunda Carta a Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 4. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares.
Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é, a palavra de Deus. Carta aos Efésios capítulo 6, versículos 10 a 17. Abandona-te em mim e confia no íntimo de teu ser. Tudo posso porque sou Deus. Tudo renovo porque me compadeço de tua miséria. Chamo-te e amo-te. Vem e segue-me ainda que por breve tempo. Cumpre a minha vontade. Volta teus olhos para a cruz sorrindo e ama-me cada vez mais e verás tua vitória, porque a batalha começa. Arma-te para os ataques e não vacilarás porque minhas mãos te sustentam. Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículo 34. Rodapé da Bíblia Sagrada, editora Ave Maria, 34. Sentido: minha vinda será ocasião de ódio entre os homens, declarando-se uns por mim, outros contra mim. Devemos defender a verdade a todo custo, mesmo que voltemos a ser somente 12. São João Paulo II. Eis a cruz do Senhor. Fugi, inimigos da salvação. Santo Antônio de Pádua. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Proclamai isto entre as nações, declarai a guerra. Chamai os valentes. Aproximem-se, subam todos os guerreiros. Os vossos arados, transformai-os em espadas, e as vossas foices, em lanças. Mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Depressa, nações. Vinde todas, reuni-vos de toda parte. Ó Senhor, fazei descer ali os vossos valentes. Livro do profeta Joel capítulo 4, versículos 9 a 11. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Livro dos Provérbios capítulo 21, versículo 31. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos em nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 19, versículo 8. Os chefes de Judá reconhecerão em seu coração que a força dos habitantes de Jerusalém está em seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Livro do profeta Zacarias capítulo 12, versículo 5. Não julgueis receber a misericórdia de Deus, aquele que ofende a sua santa mãe. São Luís Maria Grignion de Montfort.
Não é o suplício que faz o mártir, mas a causa. Santo Agostinho. Nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas, pelas quais não duvidarão dar a vida. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. Salmo 27, versículo 8.